Boa noite, igreja. Vamos tentar de novo. Boa noite, igreja. Graça e paz sobre a sua vida, amém? Amém. Que o Senhor fale conosco nessa pregação, nesse tempo, que seja precioso e a gente possa entender e ser abençoado da forma que Deus quiser pela palavra dele. Antes da gente seguir para a mensagem de hoje, deixa eu perguntar, quem leu Neemias aí, essa semana? Opa, aí ó, vários. Como é que foi? Deu para entender? Deu para conhecer a história melhor? Foi legal? Muito bem, o desafio foi ler Neemias. Agora, para essa semana, como hoje nós vamos falar sobre o profeta Oséias, o desafio é ler o livro de Oséias. São 14 capítulos, mas são bem curtinhos, tá? Então você vai ler, pode ler numa pegada, aí numa sentada, né? O livro de Oséias. Ele é o primeiro dos profetas menores. E é menor não porque ele era baixinho, mas porque o livro dele é menor, né? Tem uns profetas aí que tem um livro bem grande e Oséias tem um livro menorzinho. Então espero que você possa ler junto com a igreja também, conversar no PGM, no pequeno grupo durante a semana. Se você não está envolvido num PGM, está mais do que na hora de começar. Vai lá no PGM, você vai poder tirar suas dúvidas, debater, conversar, trocar ideias sobre esse tema. E assim você vai crescendo na vida com Deus. Precisamos ler a palavra. Amém? Amém. Que bom, eu concordo com isso também. Nós estamos numa série de 5 mensagens sobre os valores da igreja. Começamos domingo passado e aí eu falei sobre o valor da intencionalidade, expondo aí a vida de Neemias, que foi alguém intencional, que orava, que lia a palavra e que fazia Deus conhecido. Ele tinha intencionalidade. Hoje nós vamos falar sobre visão de reino. É um outro valor da nossa igreja. Mas antes, deixa eu só repassar com vocês nossa missão, visão e valores. Estamos fazendo essas pregações aqui para você conhecer um pouco melhor essas características da nossa igreja, tá? Então, a missão, eu botei um pouquinho maior ali. A missão é o porquê nós existimos. Por que a igreja, a primeira igreja batista pioneira, está aqui em Tapejara? Nós vivemos para viver o amor de Cristo, transformando vidas, para impactar a sociedade. É isso que nós buscamos fazer e ser, tá? Agora, onde é que nós queremos chegar? Onde é que nós estamos mirando? Lá no futuro, que nem tem o carinha ali olhando com um telescópio lá na frente. Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos ser uma igreja vibrante, que tem vida, que conecta, discipula e capacita as novas gerações. As novas gerações a gente colocou porque elas que vão dar a volta, que vai dar o ciclo. Se a gente focar só na nossa geração, vai passar e a igreja acaba e fica por isso. Por isso nós focamos na nova geração, cuidando de todas as gerações agora, para então alcançar essa visão aí. E os valores, então é aquilo no que a gente acredita. O que molda as nossas ações? O que nós achamos importante aqui na igreja? O primeiro foi a intencionalidade. Não está na ordem ali, mas eu falei sobre a intencionalidade. Hoje eu vou falar sobre visão de reino. E depois nós vamos ter excelência, integridade e liberalidade. Domingo que vem, o Nadir vai estar aqui com vocês, se Deus permitir, vai estar falando sobre liberalidade, aí trazendo a vida de um outro personagem bíblico para você conhecer e entender esse valor. Todo mundo acompanhou até aí? Tranquilo? Vamos lá para a visão de reino, então? Já falo mais sobre Oséias. Mas o que é visão de reino? Qual é a nossa definição da nossa igreja sobre isso? Nós acreditamos que visão de reino é viver a cultura do reino de Deus, colocando-a acima de qualquer convicção, vontade ou interesse pessoal, com o propósito de expandir o reino através da formação de novos discípulos. Então, a visão de reino é a gente, vou resumir aqui nas minhas palavras, né? É a gente entender que o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa que eu ache importante. Consegui entender?
o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa que eu acho importante. Então, mais importante do que as minhas convicções, minhas vontades, meu interesse pessoal, e tudo isso com o objetivo de fazer o reino crescer. O reino foi instaurado, foi inaugurado com Jesus. Ele disse: é chegado o reino dos céus. E nós vivemos nesse ambiente. Nós esperamos a volta do rei, que é Jesus. E até ele voltar, ele disse: vão, preguem a minha mensagem e façam novos súditos do reino. Aumentem, façam crescer o reino. Então nós vivemos a cultura do reino, queremos viver, né? Colocando ela acima das nossas vontades, convicções e interesses, da nossa reputação, inclusive. E falando sobre reputação, nós vamos falar sobre o profeta Oséias hoje. Se tem um cara que deixou a sua reputação ser completamente queimada aos olhos das pessoas, foi o profeta Oséias. Teve vários outros, mas Oséias é um cara que me chama a atenção. É uma história intensa, chocante e, ao mesmo tempo, que mistura amor, redenção, diante de uma traição, de abandono. Enfim, uma história muito interessante. Vamos falar sobre a vida do profeta Oséias. Logo mais a gente vai ler, mas eu gostaria que você abra sua Bíblia em Oséias, está depois de Daniel. Então lá os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e logo depois está Oséias. Deixa aí aberto em Oséias capítulo 1, que daqui a pouquinho a gente vai ler alguns pedaços. Então eu vou tentar ir contando para vocês a história, enquanto eu explico algumas coisas, eu faço algumas aplicações, vai ser um pouco misturado assim com a história, tá? A pregação. Vamos tentar fazer desse jeito. Primeira coisa que acontece na história de Oséias, quando você lê aí, daqui a pouco a gente lê esse capítulo, é que Deus chama ele para uma missão inesperada. Oséias era um profeta na terra de Israel, né, no país lá de Israel, e Deus diz para Oséias: vai lá e tu vai casar com uma mulher. Mas não é a mulher que você escolher, não é a tua amada, não é uma mulher aos teus olhos. É uma mulher de prostituições. Uma prostituta. Pensa na situação. E Deus tinha uma mensagem para passar para o povo, e tem uma mensagem para passar para nós, através dessa atitude de Oséias. Oséias foi um profeta que anunciou de forma encenada, de forma teatral. Para nós, teatral tem a ideia de ser falso, né? Mas ele viveu. Ele não só falou a mensagem, mas ele vivenciou aquilo. Isso é muito comum. Vários profetas faziam isso. Deus mandava que eles fizessem. Então, Oséias vai e casa com uma mulher chamada Gomer, que era provavelmente uma prostituta cultual. Existiam cultos de deuses estranhos, que eram cultos de fertilidade, que as pessoas acreditavam assim: se houver muitas relações sexuais em honra a esse Deus, ele vai dar uma boa colheita, ele vai dar boas criações de gado, ele vai dar tudo que a gente precisa. Então tinha mulheres que viviam no templo, e aí os homens, as pessoas iam lá, tinham relações com elas, prostitutas, como forma de culto, uma coisa horrível. E justamente, provavelmente com uma mulher dessa, é que Oséias casou. Então ele vai lá, obedece, casa com Gomer, e o objetivo de Deus é que a vida e o casamento de Oséias fossem um reflexo da vida do povo de Deus. Como é que estava a vida e o relacionamento do povo com Deus. Vamos ler esse texto? Oséias capítulo 1, versículos de 1 a 11. Agora eu vou ter que abrir, espera um pouquinho aí.
Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ela o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê a ele o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês são meu povo, eles serão chamados, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Então, é quase que uma poesia esse final aqui, Deus falando a Oséias. E Deus fala tudo isso, ele diz, manda Oséias casar. Oséias tem 3 filhos. Não se tem certo se esses filhos foram de Oséias mesmo ou se foram de outras relações da mulher. Mas Oséias assumiu, cuidou, criou esses filhos. E esses 3 nomes, eles têm um objetivo muito específico. Desculpa. Tanto o casamento de Oséias tem objetivo, quanto os filhos. Então, Jezreel era o nome de uma cidade em que Jeú tinha sido um usurpador do trono de Israel. Ele foi lá e matou toda a família do rei e ele mesmo se colocou como rei de Israel. Então aquilo ficou marcado na história. Lo-Ruama significa não amada. Então Deus está falando para o povo: vocês não são mais meus amados. Vocês não são mais queridos para mim, de certa forma. E Lo-Ami significa não é meu povo. Então Deus está dizendo para Israel: vocês não são mais meu povo. Se você parar para pensar, lembra de tudo que Deus já tinha feito por Israel. Eles estavam lá no Egito, em escravidão, presos, oprimidos, e o povo clama: Senhor, Tu é o nosso Deus. E Deus vai lá e liberta com mão poderosa e faz tudo o que Ele fez através de Moisés, no deserto, estabelece eles na terra prometida. E aí lá, nessa libertação, Deus diz, lá em Êxodo 6:7, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Agora cumpram a minha aliança, cumpram a minha lei, obedeçam os meus mandamentos, e eu continuarei a abençoar vocês. Você tem uma chance de chutar e tentar adivinhar o que o povo fez. Ele obedeceu os mandamentos ou não obedeceu os mandamentos? O povo desobedeceu, se afastou do Senhor, adorou outros deuses, inclusive aqueles deuses ali que eu falei que tinha as prostitutas cultuais, inclusive deuses que pediam sacrifícios de crianças, sacrifício de bebês. O povo de Israel adorou e muito tempo.
muito tempo. E Deus avisava através dos profetas, avisava de novo, voltem para mim, voltem a me adorar, voltem a me seguir. E o povo nem bola. Daí chega nesse ponto que Deus diz assim: gente, eu estou dizendo para vocês, vocês vão deixar de ser o meu povo, porque vocês não quiseram ouvir minha voz. Então, imagina a vida de Oséias, se coloca agora no lugar dele, não no lugar do povo, se coloca no lugar de Oséias, ter que casar com uma prostituta, e ele casa de verdade, cuida dela, ama ela. Ele tem 3 filhos e tem que botar uns nomes horríveis desses, porque você imagina como é que é com a criança. Como é que é o nome do filho? O nome é tal. Por quê? Porque a gente gostou do nome. Porque o vô era chamado assim. Porque o significado tem esse significado. Imagina Oséias. Oséias, por que tu botou o nome do teu filho de não meu povo? Aí ele tinha que dizer, ele podia dizer, ele dizia, porque Deus diz que vocês vão deixar de ser o povo dele. Imagina isso. Imagina como é que era a reputação de Oséias. Por isso que é muito fácil a gente achar, parecer para nós que os profetas eram todos loucos, porque eles faziam umas loucuras mandados por Deus, anunciando a palavra de Deus de umas formas assim que não tinha como não ficar claro. Oséias foi um desses. Eu quero ler com vocês esse texto de Oséias 2, 1 ao 5. Diz assim: chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam a sua mãe, repreendam-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Retire ela do rosto a aparência adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Eu farei dela um deserto, eu a transformarei em terra seca e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Aqui é um texto que ao mesmo tempo está fazendo referência a Gomer, a esposa de Oséias, e ao mesmo tempo está fazendo referência ao povo de Israel como noiva de Deus. Deus se refere assim: eu, Israel, sou o seu marido. Deus falando: eu te libertei da escravidão, eu te limpei, te purifiquei, você é a noiva amada do meu coração. E aí ele traz essas acusações aqui. Eu quero aplicar isso aqui para a nossa vida. Era Deus chamando a atenção lá do povo. Pensa num casamento, faz de conta aí, em que um dos cônjuges passa todo o tempo com outra pessoa, que não seja o seu marido ou a sua esposa, com outra pessoa. Não precisa nem ser de traição, mas só que passa todo o tempo, 24 horas por dia, com outra pessoa. E aí com o marido, com a esposa, esse cônjuge diz: eu até sou casado com você, mas quando eu preciso comer, pagar as contas, quando eu quero alegria, quando eu quero companheirismo, quando eu quero qualquer coisa, eu vou e falo com outra pessoa. Tranquilo? Tudo bem por ti? Faz sentido uma coisa dessas? Não faz. Cônjuge é um com o outro. Não tem terceira parte na história. O que esse cônjuge que fica em casa aí enquanto o outro sai vai dizer? A coisa simples e direta que ele vai dizer: é óbvio que você não me ama, certo? Você não me ama. Se você me amasse, você ficava aqui comigo. Você recebia o que eu tenho para oferecer, você me dava companhia, enfim. É mais ou menos assim que Deus enxerga o povo, enxerga nós, quando nós afirmamos amor a Deus, afirmamos que amamos a Ele, mas buscamos alegria em outro lugar.
Nós dizemos: Senhor, só tenho prazer na tua presença. Senhor, não há nada melhor do que estar na tua presença. Mas eu não passo tempo na presença. Era isso que Israel estava fazendo. Eles iam lá, sacrificavam a Deus, cultuavam ao Senhor, faziam tudo certo. Mas lá fora, a injustiça social estava comendo solta no país. Lembra, eles não eram que nem nós hoje, que o país todo não adora a Deus e algumas pessoas, alguns grupos sim. Não, o país todo era de servos do Senhor. A religião do país era essa. Então, o país todo em injustiça social, adorando outros deuses, sacrificando para outros deuses, sendo infiel, abusando dos pobres e ao mesmo tempo adorando a Deus e dizendo que adorava e amava Ele. Quando nós dizemos: é o Senhor que me sustenta, mas a gente se mata trabalhando e quer dar o nosso jeito e com a nossa força conseguir o sustento. Eu quero que você entenda como isso é sério. Deus se sente traído, Ele enxerga isso como traição. Quando eu digo: não há nada melhor que a presença do Senhor, mas eu mesmo me satisfaço mais com o celular, com a TV, sem nem tentar ter alegria na presença do Senhor. Isso é traição. Esse é o alerta que Deus está fazendo, lá para o povo de Israel, mas também para nós. Então, avalie as tuas ações. Pensa sobre isso, como é que está a tua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Está comigo ainda? Tá? Deixa eu trazer um pouco do contexto, do que estava acontecendo ali. Antes de mais nada, eu botei em vermelho ali. Se você puder, assista aquele vídeo. Eu mandei no grupo da igreja, só pesquisar lá no YouTube, Oséias Bible Project. Muito legal, um vídeo de uns 7 minutos, que resume toda a história de Oséias, com desenhinho, figura e tal. É bem legal de ver. Tem em espanhol também, para os irmãos aí que mais fácil em espanhol, e você vai conseguir entender melhor. Só para dar uma olhada ali, o contexto disso era que o povo vinha lá da aliança de Moisés, há muito tempo vivendo, já tinha acontecido briga em Israel, porque não era mais um país só, né? Só Israel, que seria todo o país ali, mas eram 2 países, tinha acontecido a divisão, né? O Reino Norte e o Reino Sul. Então, o Reino Norte era chamado ainda Israel e o Reino Sul de Judá. Tudo isso é povo de Deus, tá? Tudo isso é povo de Deus. E aí, Oséias, ele prega, ele fala para o Reino do Norte, que é chamado Israel. E ele está anunciando que o castigo de Deus viria na pessoa, né? Caracterizado ali pelo Império Assírio. O Império Assírio viria, derrotaria o povo de Israel, o país de Israel, levaria eles para o exílio, e ele estava avisando: gente, voltem-se para Deus, cumpram a lei, cumpram a palavra, a promessa de vocês para Deus, senão vai vir o castigo, vai vir o Império Assírio. E aí é nesse contexto aí que ele está pregando. E aí acontece algo mais na história de Oséias, porque ele era casado lá com a Gomer, né? E ela já era prostituta, eles, enfim, estavam ali casados. E aí acontece algo mais ainda. Gomer vai embora da vida de Oséias, do casamento ali, de vez. Dá a entender aqui na história que ela continuava adulterando enquanto era casada com ele. Nós não temos certeza disso. Mas aqui, nesse momento, Gomer vai embora de vez, abandona Oséias, deixa ele sozinho, e ela acaba numa situação humilhante, ela acaba sendo vendida, talvez como prostituta, talvez como escrava, algo assim. E é a humilhação da humilhação. Ela não estava mais nem por vontade própria naquela situação. Ela estava lá vendida, presa, né, por outro homem, completamente perdida. E aí nós vemos a promessa que Deus faz para Israel.
e é o mesmo que ia acontecer com Gomer. Vamos ler Oséias 2, versículos 19 e 20. Deus falando para Israel, para o povo dele. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Esse capítulo 2 todo, lembra? Nós acabamos de ler o início dele. É Deus falando assim, você me abandonou, você me traiu, eu vou te deixar mesmo, vou te abandonar também como minha esposa, como minha noiva, porque você escolheu se afastar, eu estou bravo, estou triste com isso. Mas Deus é Deus. E ele termina o capítulo prometendo isso. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu ainda vou casar com você de novo. E eu vou te restaurar a posição que você estava de minha noiva, e então você reconhecerá o Senhor. Eu quero aplicar isso para a nossa vida também, porque se você parar para pensar, aos nossos olhos humanos, quando a gente escuta uma história de alguém assim, que age como Deus estava prometendo aqui, que é traído, que a esposa vai, escolhe aquilo, ou o marido vai, escolhe, trair e tudo mais, e continua, e perdoa, o outro cônjuge perdoa e quer ficar junto, nós não vemos com bons olhos. Nós, seres humanos, nós vemos assim como, nossa, no mínimo a pessoa é ingênua, é cega, que não quer ver que está sendo traído, que não quer ver que, enfim, isso é ruim para ela. Nossos olhos, nosso pensamento humano. Mas não deixa essa ideia humana definir quem Deus é, porque Deus não é definido por nós. Ele mesmo se define na palavra. Amém? O que ele revela na Bíblia é o que define quem é ele, quem é o caráter dele. Então, olha só, o que esse texto aqui revela sobre Deus. Quero que você veja dessa forma. É um Deus misericordioso, porque Ele está disposto a perdoar até mesmo a pior ofensa da noiva, da esposa dele contra Ele. Deus disposto a perdoar a pior ofensa do povo contra Ele. Deus disposto a perdoar a pior ofensa sua e minha contra Ele. Eu vejo um Deus magnânimo. Já ouviu essa palavra? Uma palavra bonita. Magnânimo. É a mesma coisa que generoso. Que está disposto a pagar qualquer preço para fazer o bem para outro. Deus é generoso em direção ao seu povo, a Israel. Porque Ele, Deus, estava no direito de dizer, tá bom, não querem, eu também não quero mais ser seu Deus. Mas Ele abre mão desse direito. E Ele vem e diz, eu vou casar de novo com vocês. Eu vou aceitar, eu vou trazer vocês para perto de novo. É isso que Deus faz conosco. É isso que Ele faz conosco, na pessoa de Cristo Jesus. Eu vejo um Deus que é amor. Não tem como definir com outra palavra. Deus que é amor, é um amor transbordante. É um Deus que ama tanto que consegue perdoar esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que uma barragem, quando chove muito e dá uma enxurrada, ela não segura aquela água vem por cima. Assim eu vejo o amor de Deus, demonstrado pelo seu povo pecador e falho, aqui nesse texto. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu estou pregando aqui. Ele avisa, ele anuncia, ele cobra a retidão do seu povo. Ele dá uma lei e ele diz, sigam isso aqui. Mas Ele perdoa aqueles que se arrependem por não ter seguido a lei, porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós não conseguimos. E aí, para fechar, não é bem fechar, mas para dar um capítulo assim, o clímax da história de Oséias, para demonstrar isso na prática, o que Deus faria, nós temos Oséias capítulo 3, o resgate escandaloso. Um resgate para dar o que falar na cidade inteira, no país inteiro.
Nesse ponto é o momento mais impressionante da história, porque Deus tinha falado com Oséias e tinha dito, vai e casa com uma prostituta. Ele foi e casou e tudo mais. Agora Deus diz para Oséias assim, vai e resgata a tua mulher que está presa, que é escrava, que está lá com outro homem. E o que Oséias faz? Ele vai lá, provavelmente no mercado público, num lugar que todo mundo via, ele olha para a mulher dele e ele resgata ela. Ele paga o preço que precisava lá, ele compra a mulher de volta e ele casa com ela de novo, fica junto, ama ela novamente. Vamos ler o texto de Oséias 3. 5 versículos apenas. O Senhor Deus me disse, agora é Oséias escrevendo, né? Vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, que era uma oferta lá para os deuses pagãos. Por isso, versículo 2, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. E aí vem a promessa para Israel também. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão, buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Deus então aí faz uma promessa ao povo, através dessa ação e das palavras de Oséias. Ele diz assim, vai ter um momento que Israel vai ficar sem rei, vai ficar sem sacerdote, vai ficar sem sacrifício, vai ficar sem nada, que era o tempo do cativeiro, do exílio, que eles iam ser derrotados, iam ser presos lá pelos assírios. Mas depois virá um tempo em que eles adorarão ao Senhor e adorarão ao seu rei Davi. Mas pera um pouco, Davi tinha vivido, agora não sei quantos anos antes, mas eram umas centenas de anos antes de Oséias. E aí, quem é esse Davi que ele está falando? É o rei Davi figurado, que aponta para Jesus. Jesus que veio da linhagem de Davi, o Messias. Então ele está dizendo aqui, vai ter um momento em que o verdadeiro rei vai estar com o seu povo. E aí o povo vai poder adorar de todo o coração e toda a alma o verdadeiro rei, vai adorar a Deus de fato. Mas isso só porque o Senhor perdoa o seu povo adúltero. O Senhor perdoa o seu povo que se afastou e que negou a Deus. Dá para entender isso até aqui? Dá para compreender? Dá para pensar na situação de Oséias? Na reputação, na moral dele? Imagina o que o povo de Israel falava de Oséias. Porque isso aqui, se você vê o vídeo ali e vê quanto tempo durou isso tudo, no início do livro fala, foi durante o reinado de tal e tal e tal e tal rei. Foi mais ou menos 25 anos essa história. Isso não foi assim uma semana. Ou ali uns 2, 3 anos para os 3 filhos nascerem só. 25 anos, Oséias vivendo isso, e aí Deus falou num momento, depois talvez Deus ficou em silêncio, falou em outro, mas Oséias com o foco na visão de reino. Não a visão de reino da PIB Itapejara, claro, mas a visão de que tudo aquilo que ele vivia tinha um propósito muito maior do que os interesses, as vontades, até mesmo a imagem dele, até mesmo a reputação dele. Ele botou tudo isso de lado, em prol do reino. Dá para entender isso?
Dá para entender como isso é profundo e como isso é sério? Você está entendendo? Isso aí tudo foi uma prévia da cruz. Toda essa história de Oséias, de Deus como um Deus que perdoa o povo, que perdoa a sua noiva, é uma prévia da cruz de Cristo. Está apontando para a cruz de Cristo. Por quê? Deixa eu só te dar uma explicada bem rápida. Deus fez tudo isso pelo povo de Israel. Fez. O tempo passou, o povo foi lá preso pelos assírios, deportado. Deus resgatou, eles voltaram para Israel e continuaram a pecar. Por quê? O problema do pecado não estava resolvido. Continuava com a necessidade do rei messiânico, do rei Davi verdadeiro, vir e derrotar o pecado de uma vez por todas. E isso aconteceu na cruz do Calvário, quando Deus pagou o preço pela sua noiva, que somos nós. A vida do seu filho foi entregue para pagar o preço que era devido por nós, o preço do nosso pecado. Esse é o amor de Deus. Essa é a obra de Jesus. Lucas 19:10 fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar todo que está perdido. Então, nesse momento, eu quero que você se coloque nesse lugar de Gomer, de esposa afastada, de esposa perdida, presa a um outro senhor opressor, que é o pecado, que é o diabo, e você enxergue como Deus vem na sua direção. Ele, de iniciativa própria, e Ele pagando o preço, vem e resgata você. Ele paga o preço e Ele diz: vem aqui, que eu te amo. E você não vai mais ser escravo, você não vai mais ser prostituta, adúltera, infiel a outros, com outros homens, outros senhores. Mas você vai ser minha noiva. É isso que Deus faz conosco. Nós que somos a igreja, somos chamados noiva de Cristo, noiva do Senhor. Para eu concluir, não coloquei na conclusão, de novo, do mesmo jeito que Oséias abriu mão do orgulho dele, para obedecer a Deus, para buscar Gomer de volta, nós somos chamados a viver essa visão de reino também, de forma semelhante a Oséias. Forma semelhante é deixar de lado as nossas opiniões, as nossas convicções meramente humanas, os nossos interesses pessoais, e buscar e fazer e cumprir a vontade do Senhor. Aumentar, crescer o reino de Deus. Jean, coloca o slide de novo, por favor, do início. Só para a gente ver a cultura do reino. E na conclusão eu tenho 4 aplicações para fazer para encerrar. Aqui, para a gente lembrar disso. Para a gente fazer como Oséias e viver a cultura do reino, colocando isso acima de qualquer convicção, vontade ou interesse pessoal, com o propósito de expandir o reino através da formação de discípulos. Você não vai conseguir fazer isso, expandir o reino através de novos discípulos, se você estiver dando bola mais para o que você gosta e acha e pensa, e menos para o que Deus pensa. Porque se depender do meu agrado, do seu agrado, a gente vai ficar vivendo a nossa vidinha. Trabalhar, ir para casa, dormir, descansar, fazer minhas coisas, resolver os meus briques. E eu não quero nem saber de outras pessoas. Eu não quero saber de trabalhar, de servir a igreja. Eu não quero saber de discipular ninguém. Porque eu estou nem aí. Isso não me agrada, não me interessa. Se a gente se deixar levar por nós mesmos, nós vamos fazer isso. A gente precisa colocar muita coisa de lado e viver a cultura do reino. Entender que nós fazemos parte de um reino e que logo o nosso rei vai voltar. Então, a cultura do reino, em primeiro lugar, ela nos chama a perdoar. Eu aprendo isso com a história de Oséias. Nos chama a perdoar, mesmo quando o nosso orgulho grita o contrário. Eu pergunto para ti,
Com quem você precisa dar um primeiro passo de reconciliação, mesmo que a culpa não seja sua? Quem você precisa perdoar? Está guardando mágoa, alguma coisa contra alguém? Em segundo lugar, Oséias abriu mão do direito de abandonar a esposa. Você percebeu isso? Porque a esposa que traiu, ele podia dizer, tá bom, não quero mais então. Ele tinha esse direito. Mas ele abre mão disso. Jesus abre mão da sua glória, do que era dele por direito, para nos salvar. E talvez a gente, eu e você, precisamos abrir mão de uma discussão, de uma ofensa guardada, de um desejo de vingança, para poder refletir o caráter de Cristo. Na igreja, no casamento, no trabalho, em relação a outras pessoas. Isso nós aprendemos com a história de Oséias também. A outra coisa, é isso que eu falei antes. Viver o reino, que significa a gente entender que vai além da nossa zona de conforto. A gente vai ter que sair do nosso círculo, vai ter que ir além disso, para cuidar de alguém, para servir a Deus na igreja, para fazer algo de útil para Ele na obra. E por último, uma última aplicação. Entenda que a cultura do reino não é do meu jeito, mas é do jeito de Jesus. A gente, às vezes, na igreja, quer impor o nosso jeito para as coisas. Quer que as coisas aconteçam do meu jeito que me agrada. E eu falo isso com a mão na consciência, gente. Talvez todos nós temos que botar a mão na consciência. Ah, mas eu não vou porque isso, aquilo que eu acho ruim. Ah, porque eu não participo, porque eu não concordo com isso, com aquilo. Eu não concordo com o uso que está sendo feito do dízimo. Eu não concordo com o tempo de culto. Eu não concordo com o que é falado. Eu não concordo com quem fala, com quem prega. Viver a cultura do reino é entender que não é o que você acha que importa, mas é o que Cristo acha que importa e manifesta na opinião geral, na opinião do corpo de Cristo, que é a igreja. Então talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa, que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, para parar de impedir que o reino avance, para parar de impedir que o reino cresça. Muitas reflexões. Espero que você tenha mais outras tantas na leitura de Oséias. Leia esse livro, assiste o vídeo, acompanha lá, vai no PGM essa semana, deixa Deus tratar, falar ao seu coração algo mais, ou vários algos mais, através desse livro da palavra. E vamos começar a viver, ou vamos viver cada vez mais a cultura do reino, a visão do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar esse culto. Podemos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos viver a cultura do reino, Senhor. Nós queremos ter de fato essa visão de reino. Os valores da nossa igreja não são coisas que nós já temos apenas, mas também são coisas que nós queremos alcançar. E nós queremos chegar ao ponto de viver essa cultura do reino, Senhor. De deixar de lado os nossos interesses para alcançar mais pessoas, para ver o Teu reino crescer e expandir, Senhor. Nós declaramos isso aqui juntos como igreja, Pai. E pedimos a Tua graça, a Tua ajuda para conseguirmos viver isso e colocar isso em prática. Ajuda, Deus, a gente a perceber, a entender as coisas que não são tão importantes assim em relação a alcançar novas vidas. Nos ajuda a entender isso. Pai, acima de tudo, é assim que eu quero encerrar essa pregação, esse culto, essa reflexão. Deus, obrigado por quem Tu és. Obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Obrigado pelo Teu caráter que é revelado nessa história da palavra. Obrigado pelo Deus perdoador, misericordioso, Deus amoroso que Tu és, disposto a perdoar a pior das piores ofensas, o erro repetido que nós caímos de novo e de novo. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos perdoa de todo o pecado. Isso tudo é revelado, isso tudo é apontado para nós na história de Oséias.
Muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus e porque é a Ti que nós oramos, é a Ti que nós adoramos como igreja. Que isso faça sentido, que isso grude no nosso coração, que a gente viva com o coração grato e submisso e adorando ao Senhor por isso tudo. Nessa semana, agora e em tudo mais que nós faremos. Que a Tua graça, Senhor, que o Teu amor, Senhor Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, e a presença consoladora, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, nossas famílias, nosso trabalho, nossos estudos, nessa semana agora e para sempre. Amém e amém. Semana que vem, a partir de quinta-feira, pessoal, aí uma galera vai estar lá no Impacto, na conferência Impacto. Eu e a Lê também estaremos lá. Então, fim de semana nós não estaremos aqui, voltamos na segunda ou na terça para cá, só para vocês saberem. Se você lembrar, ora também pelo Impacto, vai ter muita gente indo para lá, se deslocando e tudo mais, e Deus vai estar com certeza falando e movendo lá em momentos muito especiais. E aqui também, sem dúvida nenhuma, no culto, nos encontros, na oração, venha com expectativa do mover de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.